pouco. E nesse momento já vamos entrar na palavra do Senhor. Fique ligadinho, porque Deus vai falar contigo nesta manhã, em nome de Jesus. A palavra é tua, abençoada. Glória a Deus. Saúdo os nossos ouvintes com a paz do Senhor. E é um motivo de muita alegria poder estar aqui sempre. Sempre eu fico muito grato a Deus quando Deus ele me dá essa oportunidade de estar falando um pouco do que o Senhor ministra ao meu coração, né? Amém. Do que o Senhor ministra na minha vida. Por isso eu nunca acho que vou pregar, mas sim compartilhar algo que o Senhor já tem feito na minha vida. Amém. O Senhor me deu essa mensagem, na verdade o Senhor tinha me dado outra, na madrugada me deu essa outra. A gente nunca pode ali deter o mistério de Deus, né? É verdade. Eu não sei para quantas pessoas, eu não sei aonde essa mensagem vai alcançar. E nem a dimensão, mas o Senhor já preparou. Aleluia. Né? O Senhor já preparou um campo fértil para receber essa palavra, assim como o Senhor me preparou para receber essa palavra quando Ele me deu. Ele tem como título: qual o seu posicionamento no dia da adversidade? Ou no dia do deserto, ou no dia da tempestade, nos dias de luta. Na verdade, esse título veio para mim como uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Qual o meu posicionamento diante de grandes adversidades que vêm na Bíblia? E eu, assim, quando eu pensava nesse título, veio na minha mente vários personagens bíblicos que foram bem-sucedidos através de um posicionamento deles. Veio Davi, né? Veio Daniel na cova do leão, que ele não deixou de buscar o Senhor, não obedeceu um decreto. Veio também os seus amigos, né? O Sadraque, Mesaque, Abidnego, que se posicionou. Vários personagens vieram na minha mente, porém, o Senhor me levou ao livro de Neemias, e é esse que eu quero compartilhar nessa manhã. Não sei se vai ter alguém que esteja com a Bíblia aberta, mas vocês que estão nos assistindo podem anotar. O livro de Neemias é um livro muito rico, muito rico. O Senhor já havia ministrado em outros tempos, há cerca de uns 8 anos, acho que uns 8 anos sobre minha vida, quando eu também passava por uma grande adversidade, e o Senhor tornou a ministrar de uma forma totalmente diferente. Vendo ali que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. É interessante que esse livro não é um livro morto, ele é um livro vivo. Aleluia. Ele é realmente a boca de Deus aqui na terra para nos orientar. O livro é a palavra de Deus, por isso que esse livro não pode estar, tem que estar conosco todo o tempo, todo dia, lendo, meditando, para que nós tenhamos assim um norte, como viver aqui na terra. E Neemias, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e me lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos deuses. Que atitude, né? A atitude de Neemias é coisa que a gente leva para uma vida toda. O interessante é que Neemias, eu vou sintetizar o texto para que a gente chegue a uma compreensão. Aqueles que talvez que já leram, aqueles que já conhecem, que o Senhor traga a memória. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias, no capítulo 1, eu vou sintetizar o capítulo 1. Ele vai dizer que Neemias ele estava em uma fortaleza. Essa fortaleza, hoje, na linguagem atual, significa palácio.
E é interessante que ele estava ali servindo ao rei, gente, tremendo. Ele estava ali servindo ao rei, e nisso que ele servia ao rei, ele era um refugiado. Até lembrei de refugiado, nem refugiado, né? Ele foi ali, ele foi levado a cativo, era um refugiado naquele lugar. Cativo. Né? Ele estava ali como um cativo. Mas o interessante é que mesmo ele estando como um cativo, ele não esqueceu quem era o Deus dos deuses. Porque ali ele foi apresentado a vários deuses, aos deuses daquele lugar, daquele palácio. E ele estando ali, ele avistou, chegou um dos seus que também tinham sido levados cativos. Então Neemias chega para aquele era até um irmão dele e aqueles que eram da sua parentela, do seu povo, Jerusalém, e pergunta então acerca de Jerusalém. Então ele pergunta como está Jerusalém depois que alguns foi levado a cativo, para o cativeiro. A resposta que Neemias recebeu era algo que mexeu e abalou na sua estrutura, ao ponto de Neemias chorar e se lamentar. A notícia que Neemias recebeu naquele dia, talvez Neemias nem estava esperando aquela notícia. Né? Nem estava esperando, mas o dia mau ele vai chegar. A palavra do Senhor diz que o dia mau vai chegar. Tanto vem para os justos como para os injustos. Então Neemias recebe a seguinte notícia: olha, aqueles que não foram levados cativo estão em uma situação de miserabilidade, estão numa situação triste. Cheirava, aquela situação para Neemias cheirava a morte, porque foram queimados os muros, os muros estavam fendidos, o portão daquela fortaleza, que Jerusalém era uma fortaleza. Jerusalém era algo que os inimigos não conseguiam conter aquele povo, porque era o povo de Deus, era um povo escolhido de Deus. Mas aquele povo, por desobediência, aprove o Senhor que acontecesse isso, pela desobediência do povo. Então a notícia que chega para Neemias naquele momento era fim. Acabou, não tem mais jeito. Eu não sei o que você está vivendo neste momento, Diácono Gil. Eu acredito que todos nós estamos sendo acometidos de lutas, de tribulações. Mas Neemias, ele vem trazendo aí ferramentas preciosas para nós vivermos nesses dias de adversidades. Aleluia! Quando a gente lê esse texto, esse versículo 4, ele traz ali a natureza carnal nossa, que realmente é quando receber uma notícia, é prantear, é chorar pelaquela notícia, até mesmo muitas das vezes se desesperar. Ele leva ali um tempo. A palavra vai dizer que ele andou alguns dias chorando, alguns dias se lamentando pela triste notícia. Porém, ele vai ali e busca um recurso nos Deus dos deuses. Ele poderia procurar recursos em outras coisas. Eu acredito que no palácio ali era costume se embebedar. Ele poderia buscar na bebida. Ele poderia buscar também conselhos a um padeiro, porque estava ali junto com ele, o padeiro do rei, né? Aqueles que serviam, os magos, a outros, né? Verdade. Mas eu fico no desespero. Vou procurar alguma saída, porque isso é comum na nossa vida. Buscar recurso, às vezes, no vizinho, buscar recurso, né? Mas não, ele lembrou da essência de quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Aleluia. Ele sabia que quem poderia mudar aquele quadro era somente o Deus dos deuses, um Deus que está acima de tudo, acima de todos.
Neemias tinha ali uma convicção que todo o poderio estava na mão de Deus. Então ele vai ali e faz duas ferramentas imbatíveis. Ele ora e jejua. E fica ali aguardando a resposta de Deus. É tremendo essa parte. E dali eu tirei três lições do livro de Neemias. Essa lição que eu tiro é que Deus tem um propósito nas adversidades, Diácono Gil. Com certeza. Todo deserto, toda adversidade, seja ele de cunho financeiro, seja ele de cunho familiar, seja ele de onde vier, o Senhor tem um propósito ali. Seja na área da nossa saúde, o Senhor tem um propósito. E o propósito do Senhor na vida de Neemias era deixar uma história. Tanto que foi escrito um livro ao nome de Neemias. A palavra do Senhor aqui eu não vi ainda, estudei, não procurei para saber quem era Neemias, mas me parece que Neemias não era um profeta. Neemias não era um sacerdote, pelo que eu estudei. Neemias era o quê? Um servo. Neemias era um servo do Deus Altíssimo. E o propósito que Deus tinha na vida de Neemias era que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Um simples copeiro do rei. O propósito na vida de Neemias era trazer a esperança a uma cidade derrotada, uma cidade findada. E foi cumprido esse propósito na vida de Neemias. Então, meu irmão, eu não sei o que hoje você está passando. Não sei mesmo. Mas Deus tem um propósito, porque a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na dor do justo. O Senhor não tem prazer nas suas dores. Na minha dor, o Senhor não tem prazer. Mas quando o Senhor ele tem um propósito para agir nas nossas vidas, nós temos que fazer como filho. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele só vai corrigir aquele que ama. E um bom filho não vai se enojar da correção do seu pai. E que se ele se enojar, ele já não é mais filho, é bastardo. Nós temos que ter muito isso no nosso coração. Se está sendo provado por Cristo, seja aprovado, porque no final há uma recompensa. Aleluia. No final há até aquilo que você pediu ao Senhor, o Senhor te dará. Porque Ele é fiel e justo nas suas promessas. Ele não é um Deus para que minta. Outra lição que eu tiro desse texto, que as lutas, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final. Interessante que eu li no livro de Provérbios, eu até anotei, texto maravilhoso, que ele vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Muitas das vezes nós queremos limitar o período do processo. Nós queremos falar para o Senhor, não, olha, já é chegado. E quando o Senhor está aprovando, a tendência é realmente a esperança demorada, ela vai nos enfraquecendo. Nós começamos a observar que a caminhada começa a ficar mais dura. A caminhada começa a ficar mais pesada. E aí, se a gente não estiver guiado pelo Espírito Santo de Deus, a tendência é realmente parar pelo desânimo, por não ver, poxa, mas eu já estou tanto tempo orando, eu já estou há tanto tempo pedindo, eu fico imaginando o tempo que Neemias levou dentro daquele palácio, parece, quem estuda vai dizer, os historiadores falaram que foi quase uma vida de Neemias. Neemias foi levado para lá novo. Então, olha quanto tempo Neemias levou para poder se ver livre daquele cativeiro.
E a esperança, ela começa a fazer isso, a prova, ela começa a nos querer desanimar, querer nos paralisar. Mas eu tiro uma lição quando o Senhor é levado, quando Jesus é levado no deserto. Eu estava meditando essa semana, que a gente às vezes lê e não para meditar e estudar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi levado ao deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, seja a adversidade que você esteja vivendo, comece a buscar estar cheio. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos resistir o diabo. Porque a palavra diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando vier contra você palavras, olha, abandona esse Deus, desiste dessa caminhada, desiste do seu ministério, você não vai conseguir, você não vai ser curado. Se você estiver cheio da presença, se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai falar assim como Jó, eu sei em quem eu tenho crido. E é certo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Fácil não é. Para você crer nisso, você tem que estar cheio de Deus, tem que estar na presença de Deus, tem que estar posicionado, ou no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Se a gente não tiver posicionado neste lugar, Diácono Gil, as adversidades vão vir, vão nos matar, porque a finalidade do diabo é roubar, é matar e destruir. E ele luta para isso. E não brinca. E não brinca. Ele não descansa, ele não dorme. A tendência dele é quando nós temos provado para o Senhor, ele vai junto. Foi assim com Jesus. Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, mas mesmo assim ele ousou a ir lá e tentar o Senhor no deserto. Outra lição, a terceira lição que eu tiro aqui, é que Deus usa aquele que serve. Aquele que está servindo. Deus, ele vai trabalhar na vida, nas adversidades. O Senhor observa aquele que está servindo. Sabe onde eu comprovo isso, Gil? No capítulo 2 de Neemias. A Bíblia diz que Neemias estava ali servindo o rei. E o rei estava observando Neemias. Olha que interessante. O rei está te observando. Aleluia. Neste momento. Se Neemias não tivesse servindo ao rei, ele não ia receber a vitória dele. Porque foi exatamente nesse momento que ele estava servindo ao rei e o rei o observava, foi que o rei faz a pergunta da vitória de Neemias. O rei então percebe a tristeza de Neemias. Oh, meu Deus! A sua dor não está sendo despercebida do Senhor. O Senhor glória, percebe aleluia. a sua dor. O Senhor contempla as tuas lágrimas. O Senhor contempla as nossas lágrimas. Nada está sendo oculto aos olhos de Deus, aos olhos dos reis. Toda a nossa trajetória, toda a nossa tristeza, toda a nossa prova, o Senhor contempla e nos observa, da mesma forma que o rei observava Neemias. E aí então o rei pergunta a Neemias: por que estás assim? Foi a pergunta-chave. Então Neemias vai ali para o rei e começa a relatar o motivo da sua tristeza. E ali Deus muda a vida de Neemias. O rei então viabiliza a saída de Neemias ao palácio para cumprir o propósito de Deus. Tudo ele deu, tudo foi viabilizado, as madeiras, a carta, para que Neemias pudesse ir, aquele povo levar a esperança para aquela cidade e reconstruir o muro. E mesmo quando ele estava reconstruindo, ele usou
de várias táticas. Eu não vou falar agora por causa do horário, mas eu espero que vocês continuem meditando nessa palavra de Neemias. Mesmo eles usaram táticas e o inimigo ainda quis parar a obra, e a resposta de Neemias continuou sendo grandiosa. Eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ei! Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra através de você. Porque Deus tem um propósito. Assim, e o Senhor, Ele falou muito, ministrou muito no meu coração sobre um propósito na minha vida. É interessante, Diácono Gil, que quando eu recebi a notícia que o Senhor iria recolher o meu marido, eu fiz como Neemias. Sentei, chorei, planteei, mas depois eu fui orar. E quando eu estava orando, o Senhor falou para mim: olha, antes de eu ouvir esse pedido de cura, eu ouvi o seu grito por salvação. Porque eu falei, não, toda a minha família, meu pedido, e até hoje ainda tem os meus filhos, eu falava, não, Senhor, eu quero que a minha família, a minha casa, seja salva por Ti. Até mesmo depois da gente estudar, nós sabemos a triste dor que será para aqueles que ficarem. E quando eu soube, o Senhor falou isso no meu coração. E o Senhor trouxe a memória de toda a trajetória do Carlos. É interessante que ele nasceu, ele já tinha sido oferecido para Satanás na barriga. Porque a família toda dele, tanto da mãe como do pai, era espírita. Ele ali já estava condicionado ao inferno. Mas o Senhor o amava tanto que o Senhor, então, começou a trazer ele para si. Ele morreu com uns 60, com 31 anos de idade. Ele foi apresentado, até então ele não conhecia, não ouvia falar, não sabia quem era Jesus. Ele foi apresentado a Jesus. E o propósito de Deus, e o meu propósito nessa vida, era conduzir ele até Jesus. O tempo todo que nós fomos casados, ele foi ministrado pelos louvores, ministrado pelas palavras na mesa. Tudo que o Senhor trazia para mim era repartido com ele. Quando chegou, quando ele entendeu quem era Jesus, quando ele conheceu que ele poderia viver aquilo, o Senhor preparou e levou para si. Qual era o meu propósito? É interessante que nós devemos saber o nosso propósito nessa terra. Aleluia! A maior alma que eu recebi para Cristo. Nós temos que entender que nós estamos neste mundo, mas esse mundo não nos pertence, Tiago. Nós podemos projetar coisas grandes. Podemos projetar coisas maiores nesse mundo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos aproveitar e gozar desse mundo. Tudo aquilo que o Senhor nos traz. Mas tendo sempre em mente que o nosso objetivo não é aqui. O nosso objetivo é a glória. Nós temos que correr, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. E muitas vezes, essa vida aqui faz com que nós banalizamos isso. Não há um lugar melhor do que na presença do Senhor. Seja qual a adversidade que você esteja vivendo. Se essa adversidade está te cansando, corra para a presença. Não saia do propósito.
Não saia da promessa. Mas Simone, está doendo, estou entristecida. Continua no propósito. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida que está ouvindo essa palavra. Aleluia. É grande o projeto de Deus. Deus, ele projeta para nós coisas grandiosas. Deus não nos chamou para ser cauda. Deus nos chamou para ser cabeça. Muitos não interpretam muito bem essa palavra e acham que é para a gente ser milhões, receber milhões, estar bem. Não é isso. Olha, abre os olhos espirituais. O Senhor te chamou para ser servo, para ser filho, filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Não existe outro propósito de Deus na sua vida a não ser filho. Muitas vezes é difícil entender, né? Mas é necessário entender. Eu poderia sair daqui hoje, até mesmo pregar sobre o que eu queria pregar. Que Deus ia ajudar, que Deus ia levantar. Não, mas o Senhor mudou toda uma história nessa madrugada. Porque o que o Senhor queria tratar nessa manhã não é sobre o que Ele pode te dar. Porque Deus é um Deus grande. Se hoje Ele falar que você vai ser curado, você vai ser curado. Se o Senhor falar que hoje Ele vai mudar a sua vida financeira, Ele vai mudar a sua vida financeira. Mas o propósito hoje de Deus, para cada um de nós que estamos participando dessa mesa, é que Deus, Ele tem o propósito de te encaminhar para a vida eterna. O propósito de Deus hoje, nessa manhã, é a sua salvação, porque ela vale mais. Aleluia. Ela vale mais de qualquer riqueza que você hoje almeja. Ela vale mais de qualquer insulto que você hoje esteja recebendo. Ela vale mais do que qualquer pedrada que você hoje talvez esteja recebendo. E para finalizar, eu finalizo com um texto. Aquele que está de pé, ou aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não perca aquilo que o Senhor te deu. E aqui eu finalizo, meu irmão.